Então, para a gente perseverar ainda aí, né? Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para tornar a coisa mais dinâmica, mais interessante, menos cansativa, vocês podem dar ideia e dar um feedback, tá Não, bom? mas eu acredito que tá tranquilo, assim, tá bem dinâmico, tá bem participativo. Eu acho que o ponto que você colocou aí deve ser essa questão de o pessoal deve estar cansando mesmo, né, de internet, dessas coisas assim, né? E às vezes o pessoal fala, pô, eu vou dar um tempinho, depois aparece, depois, né? E também, quando você está dentro de casa, acaba acontecendo aquelas coisas que você muitas vezes não tem controle, né? Aí a pessoa também não consegue, e algumas das vezes que aconteceu de eu não participar foi por causa disso, né? A própria Uhum, internet, às vezes tem que fazer uma coisa e não tem como, aí pega bem no tempo, né? Então, essas coisas às vezes fogem do nosso controle. é verdade. Tem N situações, né? É, tem casos que se você tá na igreja, você entrou na aula, você vai ficar, né? Agora você tá em casa, às vezes vem ali, vem alguém, Aham. tem algum imprevisto. Não, é verdade. Mas assim, a gente tá um pouco pensando nesse tipo de coisa, porque essa redução, ela não aconteceu só na nossa classe, tá? Ela, Aham. ela aconteceu em todas as classes. Então, nós analisamos na Em última reunião geral, do né? conselho lá, isso aconteceu de uma maneira geral. Então, Uhum. mas muito Ou bem. Oi, ele, Débora. ah, não sei que vocês conversaram, mas o pessoal, as crianças e os adolescentes e os menorzinhos não têm perspectiva de voltar, porque eles então se dispersam muito fácil, né? 6 meses longe da igreja sei lá, não sei. A aula dos meninos, eu acho que a gente é muito importante, mas para eles voltar a ter um vínculo, eu não sei. Eu sinto pelo Dani. Ele fica um pouquinho, sai correndo, aí daqui a pouco linka de novo, diz que a internet, a minha é ótima, a dele às vezes cai, entendeu? Quando eu vejo ele tá jogando no É, celular. Então, assim, eu acho que para as crianças, eu não sei, devia programar alguma coisa, sei lá, ao ar livre, eu não sei como que daria para fazer, viu? Porque eles ficam muito mais dispersos que a gente. Se para a gente é complicado, para eles é 2 vezes, né? não, você tem razão, Débora, você tem razão. A gente vai ter que pensar em alguma coisa, né? É bastante tempo longe, né? E, enfim, a gente tem ali aquelas coisas da vida de história que, né, que tem sido colocado para os adolescentes, os mais intermediário aí, né? Tem tido aula, né? Tanto é que o Davi tá lá assistindo aula e tudo mais. Ou ele passou aqui atrás agora. Nem tá assistindo aula lá. Não é- Mas é isso, né? Sai, dispersa, né? Dispersa. Vamos pensar, Débora. Vamos pensar. Bom, vamos seguir aqui, senão a gente não termina nossas aulas, como a gente não terminou na semana passada, né? Semana passada a discussão foi boa. Eu queria saber se alguém conseguiu fazer lá alguma, achar algum bom texto, uma boa defesa baseada em argumentos que estão na Bíblia, diferentes dos argumentos da questão cultural, né, para a ordenação feminina, né? Alguém se interessou, fez alguma pesquisa, né? Não, eu não encontrei nada, não, viu, Eli? Não, eu também não pesquisei, mas assim, o que a gente discutiu semana passada, eu fiquei, né, dentro daquilo que a gente conversou mesmo. Hum, Eu não cheguei a investigar mais nada assim a respeito. A não ser mesmo na Bíblia de Genebra, que eu tenho, que tem algumas notas é, teológicas, né, que diz a respeito dessa questão, né, dos papéis, né, dentro da igreja, né? E também aqui na Bíblia de Genebra também tem a questão do sínodo de Dort, né? Todas as explicações, né? Então, fiquei nessa explicação aqui mesmo. uhum, tá bom. Eu fui procurar de novo, né? Fui fazer mais uma Aham. pesquisa para ver se eu achava mais, assim, como eu falei para vocês, né? Na internet é difícil de achar aí sobre essa questão de ordenação feminina, porque o que aparece muito são de outras denominações, né? Uhum, uhum, é isso mesmo. E aí é difícil da gente.
né, eu acho que não é esse o melhor argumento. Eu queria achar um bom argumento de algum pastor. E depois eu lembrei, mas já era tarde. Eu queria perguntar para o Emerick, porque o Emerick é um defensor, o reverendo Wilson Emerick, ele também é um defensor da ordenação feminina, Feminina, né? aham. E eu queria escutar os argumentos dele. Mas, quem sabe, eu vou procurar ainda ter um contato com ele aí e conversar um pouco com ele. Uhum. Oi, Débora. Eu não estive na semana passada, mas quanto ao embasamento bíblico sobre ordenação, seja por oficiais ou como pastor mesmo, como líder principal de uma igreja, eu acho que a gente não tem uma referência direta na Bíblia, mesmo porque o contexto da época era totalmente diferente. A função das mulheres na época, mal elas eram contadas, mal eram contados os homens, as pessoas maiores de 21 anos, depois as mulheres e as crianças. Então, assim, elas podiam participar, tinham um lugar certo para elas frequentarem as cerimônias, mas elas não tinham participação como liderança mesmo, como efetiva. Na época era bem separado a função masculina e a feminina. Então, assim, mesmo na sociedade civil, era muito diferenciado o valor da mulher na época. Então, eu acho que eu desconheço realmente na Bíblia alguma referência de liderança. Só a Débora, que era juíza, né, que eu vi, que eu sei bem, e que ela teve um papel, inclusive até importante numa liderança, conduziu uma guerra, tal, conduziu algum grupo diante da guerra, mas ela que jogou a responsabilidade para outras pessoas, mas como liderança feminina eu realmente desconheço também algum papel de líder do grupo todo. Uhum. Não, como eu falei, né, o reverendo Augusto Nicodemos, ele coloca isso mesmo, né, assim que houve, né, você tem em base da Bíblia, né, para as mulheres com papéis extremamente importantes, né, e papéis importantes na sociedade, né, como juízas, como profetisas, mas você não vê e não tem na questão de sacerdotisa, ou apóstolo, ou como uma pessoa, um bispo, né, mas o argumento do reverendo Augusto Nicodemos é de que ele é contra a ordenação feminina não pela questão cultural, mas ele é por uma questão teológica, né? Ele acha que existe uma relação entre Deus, né? Deus, o homem, quer dizer, o homem é submisso a Deus, a mulher é submissa ao homem. E aí ele fala assim, então são questões teológicas. Nunca Paulo questiona a questão cultural, né, nas suas colocações. Mas é um tema ainda para a gente pesquisar mais um pouco e tentar achar, né? Então, essa questão que você está colocando, eu concordo também, né? Eu concordo. Acontece que o argumento do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala assim, ó, não é uma questão cultural. As defesas que se faz não é uma questão cultural, é uma questão teológica, né? E aí, se nós vamos discutir questão teológica, nós temos que ter a base bíblica, segundo o que diz o Augusto Nicodemos. Eu não discordo, né? Mas tenho dificuldade em concordar. Totalmente. Quando você diz sacerdotisa, remete, para mim, como pagão mesmo, como coisa que é contrária à ordem de Deus. Então, assim, a gente na época tinha muitas sacerdotisas que ofereciam e orientavam cultos pagãos, né? Exato. Então, eu acho que uma das contrarreferências é que as mulheres eram sacerdotisas dos deuses pagãos. Já começa uma dualidade aí. E Uhum. Deus instituiu o homem como cabeça de uma casa, de uma liderança. Então, eu acho que o pastor do sexo masculino é a referência como líder de uma comunidade. Eu acredito ainda nessa perspectiva. Eu acho que, assim, pode ser uma ministra de louvor, uma pessoa que conduz uma atividade dentro dos departamentos de uma igreja, ou como, assim, N funções hoje em dia, uma líder pode ser. Mas eu acho que o pastor de uma igreja,
por isso mesmo que você falou de Deus encabeçar, Deus Pai, referência como o sexo masculino, como a ordem que ele instituiu mesmo. Muito bem. Então, tá bom. Vamos para a última pergunta da semana passada, para a gente acabar a aula da semana passada, e aí a gente entra num novo tema, né? Então, a terceira pergunta da semana passada era, em Gálatas 6, qual a diferença entre a admoestação, levai as cargas uns dos outros, e logo abaixo a outra afirmação de que cada um levará o seu próprio fardo? Parece haver aí uma certa incoerência, né? Uma hora fala para dividir o fardo, outra hora fala, cada um vai levar o seu fardo. Alguém... vamos começar lá de novo, né? A Dona Ivani. São realmente contraditórias essas... A Dona Ivani abriu coisa, mas ela não está presente. Ela não está presente? Ela está presente à distância. Ela pôs o celular escutando em cima da mesa da cozinha e está fazendo almoço. Vergonha! Não, isso não é... Eu estou presente, sim. Eu estou ouvindo e participando. Não é vergonha, não, gente. As mulheres é que têm essas responsabilidades, têm que fazer almoço também. Quero defender aqui Dona Ivani e a Maria José. Isso aconteceu a mesma coisa semana passada. Depois a Maria José me mandou um recado, falou assim, Eli, eu escutei você me chamando, mas eu estava fazendo almoço, eu fui buscar uma erva lá na horta dela, né? E assim, então isso acontece, gente. Acontece com as mulheres que estão aí fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Desculpa. Mas você pode me chamar que eu estou atenta, tá? Ótimo. Então tá bom. Oi, Eli. Oi, patrão. Qual é a referência exata de Gálatas que está em fala? O texto ele não fala, mas a gente pode ir lá olhar, né? Ele fala só de Gálatas 6. Gálatas 6? Gálatas 6. Vamos dar uma olhada lá então no texto. A partir do versículo 2. Bem no começo, isso, exatamente. Levai as cargas uns dos outros, isso, né? Isso, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provê cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Que cada um levará a sua própria carga. Então, parece que no versículo 2, né, fala para levar a carga uns dos outros, e logo depois no versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. No meu texto, escrito levar o seu próprio fardo, mas realmente carga e fardo parecem ser sinônimos, né? Uhum. Mas essas coisas de tradução, de língua, isso complica um pouquinho. Mas levar as cargas uns dos outros é uma mensagem óbvia. Quer dizer, os irmãos devem se auxiliar, se ajudar mutuamente. Quer dizer, isso Jesus Cristo já falou, né? É o segundo mandamento, amar os irmãos como a si mesmo. Então, eu acho que não há contradição, porque a gente precisa, na medida em que a gente pode, na medida em que a gente não depende do outro, aquilo que você puder fazer por você mesmo, não procure incomodar os outros com essas coisas. Então, aí não vejo incoerência. Eu vejo que há auxílio mútuo e responsabilidade individual. Perfeito. Patroa já matou no ninho o passarinho, né? Perdão? Matou no ninho o passarinho. Quando foi certeiro ali, não deu chance nem de crescer. Eu vou dar a resposta já, porque já são 11h11 e eu queria já mudar o tema, né? Mas é exatamente isso. O que
Paulo está falando aqui aos Gálatas são coisas parece usar o mesmo termo, a gente não sabe se no original usou o mesmo termo, né? Mas aqui gera uma pequena confusão para nós, porque dá a impressão de que ele está falando da mesma coisa. Ele não está falando, ele está falando de coisas diferentes, no final de contas. No versículo 2, ele está falando da misericórdia, da compaixão, de você alegrar com os que se alegram, né? De você chorar com os que choram, né? Então, viver em comunidade, no final de contas, né, é isso, né? É suportar o outro, ajudar o outro, né? Então, nesse sentido, é um princípio cristão fundamental para que haja uma boa convivência e que você possa demonstrar também o quanto que da sua misericórdia, da sua capacidade em poder abrir mão de um pouco do seu, que seja do seu esforço, que seja do seu dinheiro, que seja do seu tempo, seja lá do que for, para que você possa colaborar com o outro. Mas, por outro lado, né, para evitar que hajam pessoas que simplesmente sejam um fardo pesado para todos, para evitar que há aquele que diz assim, eu também, já que todo mundo vai me ajudar, vou ficar de boa aqui, né? Porque, afinal de contas, alguém vai ter que, vai vir sustento, vai vir ajuda, descontrolando. Que diz assim, a responsabilidade individual de fazer aquilo que foi chamado, quer dizer, cada um tem um chamado, cada um tem o dom. E aqui Paulo está dizendo assim, existe a responsabilidade de cada um de fazer muito bem feito aquilo que foi chamado, para que não seja um fardo pesado demais para os outros, né? E às vezes a gente encontra aquelas pessoas que no final de contas a família, né, fala assim, né, a gente tem que no final de contas trabalhar e sustentar e abrir mão das nossas de algumas privilégios nossos em função do outro, mas não porque o outro está precisando no sentido de que o outro está passando por uma dificuldade passageira, não, porque o outro é folgado mesmo, né? Então não é bom que o cristão também tenha esse tipo de comportamento a ponto de acabar sendo um fardo pesado para os demais, né? Vamos ler lá 2 Tessalonicenses 3:10. Isso, pode ler. Porque quando ainda convosco vos exortamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pesado, né? Pesado. Eu ia falar isso, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam ordenadamente não trabalhando. Olha só, antes se intromete na vida alheia e etc. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Exatamente. Então veja que, no final de contas, ele condena as duas coisas. Exato. Né? Ele condena o fato de que daqueles são preguiçosos, né? E condena aqueles que são egoístas, mesquinhos. Então, para que haja bom convívio, que todo mundo trabalhe. E que todo mundo. E se você não está trabalhando, meu amigo, então que você não coma. Para você não é. Mas recomenda aos outros também. Olha, convém você atender os necessitados, convém no trabalho cristão você agir, né, de forma misericordiosa. Então, por isso que não há contradição. Na verdade, só falando de coisas diferentes para as pessoas diferentes. Ou, às vezes, para as mesmas pessoas, né? É que, geralmente, o comportamento é daquele que não faz querer receber e daquele que faz muito não querer dividir, né? Sou eu que trabalhei, não tenho que... Né? Agora, é muito engraçado você observar. Ontem à tarde, eu estava assistindo uma sessão de uma maratona daquele programa chamado Largados e Pelados, a Tribo, né? E quando há a privação de uma série de coisas, há a privação ali há a privação de sono, a privação de comida, a privação de água, né? Aí as questões humanas se
se sobressaem, né? E como, assim, por qualquer bobagem, começa as pessoas a discutirem, porque na hora da ausência de muita coisa, né? Qualquer coisa que um faz a mais, é porque um catou lenha para fazer fogueira, porque o outro não preparou o abrigo, porque o outro foi pescar, saiu para caçar e não trouxe nada. Cara, começa uma confusão né? E é muito difícil conviver nisso, né? E sempre um acha que o outro tá folgando, né? Você vai caçar e não traz nada, meu amigo, então você tá abusando de mim, né? Então, como é curioso o ser humano, né? Mas é isso. Muito bem. Oi, Eu Débora. acho que essa parte da pessoa, às vezes, deixar por conta dos outros faz parte um pouquinho da personalidade. A gente, infelizmente, desde aqueles tempos remotos até o dia de hoje, a gente sabe que tem pessoa que sempre está necessitando da ajuda do outro, sempre está naquela lamúria. Isso, eu acho que o cristão verdadeiro, ele pode passar por situações difíceis, mas ele tem que ser batalhador, ele tem que se esforçar também. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que alertar as pessoas da igreja, é que momentos difíceis vão acontecer na vida de qualquer cristão. E isso, você tem períodos em que você está passando por momentos difíceis, mas você nunca deve parar de lutar ou viver murmurando, porque sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você e sempre vai ter alguém que tem menos dinheiro que você. Mas você tem que batalhar por aquilo que você acha que é importante para você, tem que ter garra, tem que ter gana. Tem pessoa que parece que está sempre se arrastando na vida, querendo, sabe assim, ó céus, ó vida, ó azar, sabe aquele pessoa. Isso não é parte do cristão. O cristão tem que ser alegre, alegrai-vos no Senhor, orai sem cessar, sabe, servir ao Senhor com alegria. Então, assim, eu acho que esse tipo de gente que fica lamuriando, que está sempre se arrastando, eu acho que é uma pessoa que precisa realmente. Bom, a gente precisa animar essa pessoa, mas falta um pouquinho de fé aí nesse contexto, né? Perfeito. Eli. Oi, Cássio. Eli, tô dando uma lida aqui numa nota explicativa aqui na questão da palavra fardo, né? Ele está dizendo que na tradução do grego aqui para o português, essa palavra tem um pouco de mudança, ela vai para carga. E o apóstolo Paulo, quando ele quis dizer, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, ele está dizendo sobre a questão do pecado, né? De nós se apoiarmos uns aos outros em relação ao pecado. Então, essa carga de levar o pecado é para a gente resistir ao pecado, juntamente com os irmãos. Então, aquele fortalecimento de fé, né? Também uma outra interpretação, né? Uma outra lição, né? E nesse sentido, né, faz sentido também de que cada um vai pagar pelo seu. Sim, perfeitamente. Então, é uma outra lição que pode ser tirada aí do mesmo texto. Muito bem. Gente, então com essa pergunta aí, a gente encerra a questão da igreja, né? As perguntas em relação à igreja, a convivência na igreja. Então a gente vai mudar de capítulo, porque como eu disse para vocês, né, tem outros capítulos que também têm perguntas interessantes, para a gente não ficar umas perguntas meio bobinhas ou que fazem pouco sentido para nós. E a gente consegue abordar mais temas dentro do livro. Então eu fui lá e reservei para nós, então, para falar um pouquinho sobre casamento e família, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre casamento e família de novo. Eu acho que nós vamos usar aí uns 2, 3 domingos do máximo, né, nesse capítulo, porque também, né, tem muita pergunta que às vezes não faz sentido para nós, pergunta mais para jovem, para noivo, e aqui praticamente tá todo mundo já, né, tá fazendo bodas nos casamentos aí, né, com algumas exceções. Tá? Mas a gente vai abordando algumas questões que têm mais relevância aqui para as nossas. Se alguém tiver o livro e quiser sugerir que a gente discuta alguma questão aí do tema, pode falar, tá bom? Muito bem. A primeira pergunta, que já é uma pergunta já para a gente abordar o tema de uma maneira genérica e geral, vemos muitos problemas nos casamentos hoje. O que deveria distinguir um casamento cristão? Cássio. O que deveria distinguir um casamento cristão, sendo que a gente vê tantos problemas nos casamentos hoje em dia? Essa foi a pergunta que foi feita para o Sproul. O que deve distinguir um casamento cristão, né?
a característica desse casamento, né? Bom, Eli, eu acredito na seguinte questão em relação ao casamento cristão. Homem, mulher e Cristo. Eu acho que essa questão de você ter Jesus participando do seu casamento, ele vai fazer com que ele apareça mais do que o seu casamento em si. Porque o casamento, eu entendo, biblicamente falando, que o casamento é feito para a honra e glória de Deus, porque Deus, ele ama a família. Ele ama a família. Então, quando ele ajunta duas pessoas diferentes, ele quer que essa família cresça, mas perante esse crescimento dessa família, ele quer também participar dessa família. Então, quando essa família ela aparece mais como uma família cristã, né, denominada cristã, ela tem muito mais destaque do que o próprio Deus que a criou, eu acho que começa a aparecer algumas coisas estranhas dentro dessa família, né? Essa é uma opinião minha. Então, eu acho que numa família cristã, a representação maior dessa família vai ser o Deus que rege essa família, que é o próprio Jesus Cristo. Essa, para mim, é uma ideia de distinção de família cristã. Muito bem. Ô, patrão, você que aqui na nossa turma é o que casou há mais tempo, né? Uma pergunta, o casamento cristão não tem problema? O casamento cristão tem problema. Principalmente quando a gente casa, a gente tem 20 anos de idade, então a gente tem uma ilusão, uma expectativa que nem sempre se cumpre. Quer dizer, seja por razões profissionais, seja por razões familiares, seja por qualquer coisa assim, às vezes a situação se complica. Mas para aquele que tem Jesus no seu coração e que é capaz de falar que a união familiar não é por causa do amor, não é o amor que une as pessoas, é Cristo que une as pessoas, então fica mais fácil. Fica mais fácil porque realmente o Espírito Santo de Deus toca nas pessoas e permite essa união que pode durar bastante tempo se tiver submetido à vontade de Deus. É curioso isso, porque existem muitos aspectos na relação familiar e, às vezes, algumas pessoas colocam objetivos muito altos e depois se decepciona em pouco tempo. Por outro lado, existem também pessoas oportunistas que usam o casamento como um diletantismo, uma brincadeira, não levam muito a sério, né? Na época que a gente tinha que consultar os pais da noiva para poder namorar, quer dizer, as coisas pareciam que eram mais sérias, mas não só parecia, porque hoje em dia mudaram muitos costumes, né? Mas o ponto essencial que eu queria dizer é que eu ouvi isso num casamento, acho que foi algum dos pastores que disse mesmo, que o que preserva, o que segura o casamento não é o amor, não é o sexo, não é nada disso, é Cristo. Eu acho muito bonito quando o casal vai para a igreja com seus filhos. Isso, para mim, é simbólico, é uma coisa espetacular. Tanto é que, pela graça de Deus, Deus me converteu quando a Débora e o Edu ainda eram bem pequenos. E eu tive a oportunidade de caminhar junto com eles no tempo de infância, adolescência e tudo. Então, eu acho que eles foram criados de uma maneira disciplinada, consistente, gosta de estudar. Eu sempre falo para qualquer pessoa, olha, se você quer levar a vida a sério, não durma tarde demais e não levanta tarde demais. Porque eu sempre fiz força para colocar o Eduardo e a Débora para estudar de manhã. Porque senão a pessoa fica na cama e tá... Bom, chega, vai. Ok. Débora, o fato de ser cristã, então, torna a vida mais fácil? Não, pelo contrário. Eu acho que como
cristão, além de preservação do casamento, você tem que preservar o testemunho. Então, você leva assim, não estou dizendo que isso seja uma carga, mas a sua responsabilidade diante da sociedade dobra, porque você tem que preservar o relacionamento, e tem que preservar os valores, e tem que preservar tudo o que a sociedade considera também, e tem que considerar que Deus tem um plano para aquela união. Então, você tem o testemunho, você não pode largar a mão. A sociedade hoje em dia, qualquer estresse, qualquer coisinha, qualquer dualidade, já rompe. Então, é mais fácil romper do que você se manter e tentar se esforçar, ou tentar mudar, tentar melhorar um, tentar melhorar o outro. Eu acho que o nosso exemplo, eu acho que é mais complicado do que a pessoa que não tem Cristo no coração, porque para ela não deve esse testemunho aos outros, né? Perfeito, muito bem. Ô Ilse, então, se para o cristão é mais difícil, né, que vantagem ele tem? Eu sinceramente, eu não quero opinar, sabia? Ah, tá A bom. única coisa que eu digo é o seguinte, a questão do casamento, voltando. Em primeiro lugar, nem todo casamento foi feito na vontade de Deus. Exato. Então, por Deus em primeiro lugar, a gente pode, por exemplo, no meu caso, quando eu me casei, eu sabia que meu marido era ateu, mas eu o amava e não senti Deus falar para mim, não case com ele. E minha vida com meu marido, louvado seja Deus. Eu amei profundamente meu marido e ainda amo até hoje. Então, eu acho que eu pus Deus em primeiro lugar na minha vida e meu marido morreu com Cristo. Entendeu? Então, eu acho assim que o testemunho da gente é o que mais importa num casamento. Você suportar as provações, tá certo que no começo, às vezes, a gente fica assim, mas como que vai ser, né? Nós pensamos diferente, mas em tantas coisas a gente pensava tão parecido, nossos gostos e tudo. Então, Deus foi me instruindo e eu fui levando e tive uma vida muito linda com meu marido, com os meus filhos. Tivemos uma filha com problema, foi uma provação muito grande. E então, mas a gente enfrentou tudo. Nós ficamos juntos até o último momento e foi maravilhoso ter me casado com meu marido. Então, eu vejo que essa coisa de muita gente falar assim, mas tem que casar com alguém da igreja, tem que casar com alguém, não sei o quê. Eu, sinceramente, eu frequentei igreja, tive vários rapazes que se aproximaram de mim, até queriam se casar comigo, mas eu não gostava, eu gostei do meu marido, do jeito que ele era, sabe? Então, eu acho que é muito difícil. Eu acho que o principal no casamento é o testemunho daquele que é crente. Permanecer firme. Ok. Bem, vamos lá, né? O que o Sproul fala? Ele começa com a pergunta assim, a gente vê, a pergunta vem trazendo assim, vemos muitos problemas nos casamentos hoje, né? O que deveria distinguir um casamento cristão? Ele dá a ideia de que o casamento cristão, então, não teria problema. E o Sproul fala que assim, a vida cristã não é fácil. E, aliás, ele diz assim, como a Débora falou, né? Talvez ela seja até mais difícil. Até o Sproul fala assim, eu fico muito chateado quando eu vejo alguns pastores falando, né? Como se Deus tivesse prometido uma vida fácil, né? Como se Cristo ali no Sermão do Monte, a hora que ele fala das bem-aventuranças, você vai ver lá que ele quer que a gente, afinal de contas, que você suporte o sofrimento, né? Suporte a fome, mas assim, porque é uma promessa de vida diferente, com uma outra perspectiva, que não é uma perspectiva só terrena, mas uma perspectiva eterna. Então o Sproul começa dizendo que o cristão ele é chamado por uma vida de desafios. E ele fala assim, eu constantemente, né, me deparo com conflitos internos, né, de coisas que eu tenho desejo de fazer, mas não deveria fazer. Que se eu não fosse cristão,
eu não teria esse tipo de problema. Não haveria essa pressão sobre mim, né, que talvez que eu mesmo me imponho, né? Porque se você não tem o Espírito Santo que te diz o que é certo e o que é errado, você vai fazer tudo que você está fazendo, e você não vive com esse dilema. E às vezes o dilema, às vezes, da alma, né? Dilemas do nosso espírito é muito mais complicado de lidar do que um problema físico, uma dor, né? Uma dor física, uma dificuldade, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender a nossa mente. Então ele fala, não é falar que a vida cristã ou que o casamento cristão é fácil é equivocado. Como a Débora falou, porque existe uma responsabilidade maior de você, além de tudo, de dar o testemunho, de você seguir de acordo com o que a Bíblia diz, e vamos combinar, né? A régua é alta, né? O sarrafo não é baixo, o sarrafo é alto, né? Para os maridos amar a esposa como Cristo amou a igreja, isso não é uma tarefa fácil de ser cumprida, né? Eu diria para a gente que é quase que impossível, né? Agora, o que ele fala, que o que diferencia essa dificuldade, se Deus nos dá toda essa dificuldade, né, se seguir a Cristo impõe essas dificuldades, ao mesmo tempo, nós temos e podemos contar com a sabedoria de Deus. Podemos contar com a ação do Espírito Santo né, que nos instrui, que nos capacita, isso que as outras pessoas não têm. Nós podemos contar com a Bíblia, que pode nos dar lições muito importantes para como lidar com o casamento. E nisso o Sproul tira duas questões, né? A primeira, da sabedoria de Deus, de que a resposta branda desvia o furor. Quantos problemas no casamento são tratados porque no final de contas você começa uma discussão e aí essa discussão vai sendo colocado lenha nessa fogueira e cada um fala mais alto, o outro fala mais alto, e aí depois chega determinado tempo, não sabe nem mais por que está discutindo, né? E quanto disso que seria evitado quando alguém responde de uma forma branda, ainda que seja uma pergunta provocativa, com uma certa dificuldade e tudo mais, é a resposta branda. Ele fala assim, ó, ninguém pode ferir mais o outro do que o próprio cônjuge. A gente diante do cônjuge, né, o marido diante da mulher, a mulher diante do marido, ele está completamente exposto, porque a pessoa conhece todas as suas fraquezas, conhece as suas dificuldades, conhece aonde que você tem aquilo que te incomoda, aquilo que te magoa. E se a pessoa fizer mau uso disso, né, é possível que ela tem uma capacidade muito maior de magoar o outro. Além do que, você nunca espera ser magoado pela pessoa que você mais ama, pela pessoa cuja a opinião mais te importa. Claro que a gente sempre tem amigos, tem pastor, tem pessoas mais velhas que nos aconselham e que podem ter uma opinião muito importante sobre algumas questões, mas como a gente considera a opinião do nosso cônjuge? Né? Então a gente dá muita importância, porque é a pessoa que vive do lado, nos conhece, que quer o bem da gente, né? Então o Sproul diz isso, olha, muitas vezes, com o conhecimento que a pessoa tem, né, sabendo o que magoa, sabendo da importância que a opinião dela tem, ninguém pode magoar mais o cônjuge uma pessoa do que seu próprio cônjuge. Por isso que é muito importante que se tome cuidado. E aí usar da sabedoria de Deus. A resposta branda desvia o furor. Certo. Né? A segunda questão que ele fala veja, Deus diz que nós podemos ter dor. Na vida, nós temos dor, temos tristeza e temos amargura, ira. Né? Assim, Deus nos permite ter dor e ter tristeza, mas Ele não nos permite ficar com a ira, com a amargura. Então, outra questão que ele acha fundamental para a questão de ser diferente a questão do casamento cristão é não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Se você tem um problema, não prolongue o problema.
resolva no mesmo dia, resolva essa questão, ponha a sua cabeça no travesseiro, ciente de que está a paz dentro da sua casa, porque isso vai garantir um casamento mais isso pode diferenciar o casamento cristão. É um casamento que usa da sabedoria de Deus para para administrar todas as situações que você vai enfrentar na vida cristã, que, como ele diz, às vezes é até maior do que um casamento não cristão. É óbvio, gente, que casamento, nós não vamos tratar desse assunto em uma pergunta, porque é uma coisa extremamente complexa. Você vê aí, o pastor Cláudio Duarte praticamente só fala disso, né? E tem muito assunto para falar sobre isso, né? Mas é só essa questão de que trazer uma luz assim da resposta do Sproul que achei bastante interessante, que existem as dificuldades, mas nós podemos e devemos contar com a sabedoria que Deus nos dá através da sua palavra para lidar com estas situações. Alguém? Oi, patrão. Aproveitando também uma coisa que eu disse e que a Ilse também se referiu, se todos os jovens da igreja só casassem com jovens da mesma igreja ou de uma igreja associada, eu não estaria aqui, porque eu era católico e Deus me levou para o lado da Ivani, que era protestante. E olha bem, lá em Tambaú nem tinha igreja presbiteriana, nem protestante nenhuma. 99,9% das pessoas eram católicas. E só tinha praticamente ela de jovem protestante na cidade. E Deus me levou para ela. Deus me levou e me deu a convicção de que era a pessoa que eu deveria ter junto comigo. E Deus me deu. Se todos os jovens da igreja casassem com gente da própria igreja, com outro da própria igreja, então formar-se-ia um tipo de um gueto, de um negócio que não é razoável. Então, a gente tem que realmente dizer para os jovens, olha, se Deus mostrar para você que você deve ter uma pessoa na igreja, é melhor. Mas, se não, quando você casar com uma pessoa de fora da igreja, você tenta levá-la para a igreja. E foi isso que a Ivani fez comigo. Deu um pouco de trabalho. Demorou, assim, quantos anos? Uns 6 anos, 7 anos, até que ela conseguiu me dominar. Aliás, o Espírito Santo de Deus conseguiu, mas ela ajudou bastante. Ela foi um instrumento do Espírito Santo para amarrar uma cordinha no meu pescoço e está aqui até hoje, 55 anos, 56. Então, não, já tá 54, eu errei, é 54. Já está dominando há bastante tempo, né, patrão? Mas olha, bom, aqui nessa sala, eu não sei o caso do Cássio, né? Mas aqui nós somos maioria, né? Porque eu também, a Suzana era católica quando eu casei com ela, né? Então, também, né? Claro, ela estava ainda na igreja comigo, ela já estava, né? Já tinha tomado a decisão, mas a gente ainda no namoro, a gente namorando, ela ainda foi fazer crisma, né? Então, agora eu não sei do Cássio. Não, no meu caso, eu era aquele católico, sabe quando a gente fala, que religião que você é? Eu sou católico, aquela pergunta básica, né? Tá. A Kátia, ela frequentava mais a igreja católica, né? E quando Deus alcançou a gente, alcançou nós dois de uma vez só. Nós já estávamos casados. Quando Jesus alcançou nós dois. Não, essas questões. Gente, casamento não é um tema simples de se lidar, né? Não é tão fácil da gente. Inclusive, ontem
uma das perguntas que tem lá no livro, né? Ele está dizendo assim, eu não sei o contexto americano disso daqui, né? Mas foi feita uma pergunta para o Sproul se ele faria um casamento misto, que nós chamamos, né? Eu achei a resposta do Sproul estranhíssima, né? Ele, em primeiro lugar, ele diz que não faria, que ele não faria um casamento misto, e como ministro da palavra, ele não faria um casamento misto, ele só faria um casamento misto se este casal já estivesse com um filho para nascer. E aí que eu não entendi nada. Mas... Aí tem dois problemas graves. Pois é, eu falei assim, então, né? E agora eu não entendi. Eu não sei, isso aqui deve ter. Aí eu não conheço o contexto americano, né? Às vezes existe uma linha bem puritana nos Estados Unidos, e pode ser que, né, isso acabe afetando a questão da resposta dele e tudo mais. Mas por isso que eu pulei essa pergunta, né? Até porque você, assim, que resposta complicada, né? E, no final de contas, ela não... Desculpa só um pouquinho, Débora. Ela não diz respeito ao nosso contexto, porque, no final de contas, nós fazemos o casamento misto, né? Às vezes eu acho que a gente acha que o casamento é um sacramento muito maior do que o próprio batismo e a própria Santa Ceia. Porque, às vezes, a gente não tá pegando no pé de alguém que o filho nasceu e tá lá, você não batizou o seu filho, mas se o cara tá lá com a questão do casamento, a gente fica em cima, né? Mas, enfim, não sei causa mais... Deixa só a Débora falar, patroa. Não, mas eu quero falar antes que ela. Eu acho que olha, são 11 horas e 43 minutos. Eu acho que a gente poderia retornar na próxima aula a partir dessa pergunta, que todos nós temos experiências muito interessantes sobre isso. Você viu o caso do Cássio, por exemplo, o caso da Ilse, que é viúva, o meu caso, que tem 54 anos de casamento, o seu caso, que tem metade disso, ou menos até. Menos. Então, existem situações que a troca de ideias, de testemunhos, é muito importante. Eu acho que a gente deve explorar esse tema mais uma aula. Obrigado. Tá bom. Rapidinho. Quanto à formação do Sproul, ele era um calvinista muito radical. Quando eu li a biografia dele, ele se mantinha assim, realmente nessa linha bastante puritana, bastante conservadora, e até teve alguma divergência nas lideranças da igreja. Então, assim, a gente tem que entender também que é um pastor bastante centrado nessa linha puritana. Outra coisa, acho que a última versão desse livro foi em 92, 93. Então, assim, o contexto do século passado. Então, assim, talvez se a gente conversasse com ele hoje, ou tivesse a opinião do filho dele, ou de um pastor que ele cuidou na formação, talvez hoje ele já tivesse um entendimento diferente dessa opinião mais radical. Mas quando eu li a biografia dele, eu até fiquei meio chocada, porque eles realmente colocaram ele num quadradinho assim bastante radical em relação aos outros pastores calvinistas até nessa linha nossa, presbiteriana, calvinista, batista, ele era bem conservador na época que eu lia a linha que ele seguia, né? Mas eu acho que vale a pena, assim. Ele começou na congregação, depois ele estudou bastante as institutas e ele fez essa linha calvinista, mas mais puritana mesmo, mais radical. Talvez seja por isso que ele falou que não faria o casamento de pessoas que, teoricamente, uma fosse cristã, evangélica, e a outra fosse de outra denominação, né? Ou católica, ou espírita, sei lá. Aí também a gente tem na Bíblia essa preocupação desse casamento misto, que eu acho que muitas vezes Deus trabalha, mas muitas vezes é difícil também esse relacionamento. Uhum. Posso fazer um comentário, Eli? Opa, claro, Camila. Bom dia, é Camila.
Então, eu fico pensando que aquilo que está na Bíblia sobre o casamento, na realidade, são princípios para o casamento. Então, se a pessoa é cristã, ela vai procurar seguir. Tem pessoas que não são cristãs e seguem os princípios bíblicos. Sim. E isso torna o casamento algo unido por Deus, porque é uma pessoa que tem o temor a Deus no coração, muitas vezes ela não tem nem consciência disso, porque ela age de acordo com as regras bíblicas. E aí, se a gente olha lá em Gálatas 5, o que fala, né? Que até você falou logo no início. Qual é quem somos nós sem o Espírito Santo? Porque o fruto do Espírito, o que é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, uma pessoa que age de acordo com isso, eu creio que ela vai levar isso para o casamento, né? Então, e aí, por outro lado, o que a gente vê um pouquinho antes? O que fala? Que as obras da carne são o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Infelizmente, hoje a gente vê casamentos ditos cristãos, onde tem cônjuges que bebem, que praticam essas obras da carne aqui. Então, na realidade, não é um casamento cristão, é um casamento. O casamento cristão é aquele onde um dos cônjuges santifica o outro, porque ele é cristão, como aconteceu provavelmente como aconteceu com a minha mãe, ou quando os dois professam a fé cristã, como é o caso seu e da Suzana, do Patrocínio e da Ivani, onde os dois eram cristãos, ainda que com regras muitas vezes distintas, né, de religião, porque um era católico, mas enfim, é cristão também, né? Então, por quê? Eu creio que Deus uniu. Por que Deus uniu você e a Suzana? Por que Deus uniu o Patrocínio e a Ivani? Porque vocês tinham princípios iguais. Por que Deus uniu minha mãe e meu pai? Porque eles tinham princípios iguais. E aí, um aperfeiçoou no caso, né, o ferro afia o ferro. Então, era para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de cada um de vocês, né? De cada deles e de cada um. Sem dúvida. Muito bem. Verdade. Bom, uma recomendação assim que eu dou para os irmãos assim para a gente fazer uma leitura legal acho que é 1 Coríntios capítulo 7, que trata bastante essa questão de casamento. O apóstolo Paulo ele faz um resumão lá, ele fala também das pessoas que não são casadas, falam de casamento de crentes com incrédulos, ele faz uma ótima abrangência. 1 Coríntios capítulo 7. E essa referência que eu tenho bíblica em relação à questão de tratar o casamento biblicamente, assim. E fora as outras referências cruzadas também que eles indicam. Ok, muito bem. Gente, nós demos o nosso horário. Camila, eu queria só dizer que eu não chamei você hoje para responder uma pergunta, Camila, porque eu não sabia que você estava aí. Geralmente está Camila e Ilse, hoje estava só Ilse, e aí eu interpretei aqui que estava só Ilse, que você não estava. Menina, é que eu estava... que entrou pelo celular dela hoje. Tá bom. Por isso. Então, E desculpa que eu não falei oi. A hora que a gente entrou, a gente não quis interromper, e ele não falou oi. Semana que vem eu pergunto. Para você não ficar sem nenhuma participação, bom, você participou no final, né? Mas eu peço para você orar para a gente encerrar, então, Camila, por favor. Semana que vem a gente volta. E uma pergunta aqui, só para deixar, né? Para deixar para vocês aí, né? O que devemos concluir a respeito da poligamia praticada pelos heróis do Antigo Testamento? Né? Pergunta que era para hoje, mas não deu tempo, nós vamos falar na semana que vem. Nós vamos tratar ainda o tema de casamento aí por mais uns 2 domingos. Tá bom? Então, se alguém quiser pesquisar, quiser dar uma olhada ali, né? O que falava sobre a poligamia? Principalmente, nós estamos falando dos heróis, nós estamos falando de Davi, estamos falando de Salomão, né? Moisés, Abraão. Muito bem. Camila, você ora para nós, por favor, então? Ora sim, claro.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças pelos momentos que tivemos hoje de estudo bíblico, da leitura da tua palavra. Te agradecemos pela vida do Eli, que ensina com base procura os ensinamentos do Senhor, para transmitir àqueles que estão assistindo a aula. E te pedimos, Senhor, a tua bênção, Pai, sobre a vida do teu servo, sobre a sua esposa, sobre todos aqueles que estão assistindo a aula, e que a tua boa mão seja sobre nós em cada dia desta semana. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos dirigidos e orientados pelo teu Santo Espírito, Pai. Abençoa o casamento de cada um que está assistindo, Senhor, a Débora, o Mauro, o patrocínio a Ivani, o Eli e a Suzana, o Cássio e a sua esposa. Derrama graça e misericórdia sobre a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção e a instrução do Senhor para tudo aquilo que fizermos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá bom, gente. Bom domingo, boa semana. A gente se encontra aqui na semana que vem. Deus quiser. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado, viu, a todos aí pelas participações. Obrigada. Deus abençoe. Tchau.